eu vou falar como o sono pode facilitar o processo terapêutico. Então, se esse tema te interessa, fica aí que a gente vai conversar. Enquanto isso, se você lembrou de alguém, já manda nesse aviãozinho aí para a pessoa também. Hoje eu vou passar aqui bem rapidinho, que é uma live para poder explicar um pouquinho. Estou fazendo, né, uma temporada de vídeos sobre o porquê que as terapias e os remédios não funcionam, e eu posso provar que é por conta do sono. Então, é sobre essa temática que eu vou falar hoje. Então, o porquê, né, que eu resolvi falar sobre o sono, já que eu falo sobre ansiedade, depressão, dor, porque eu vi nos meus 15 anos de experiência clínica que pelo menos 90% das pessoas têm dificuldade, a queixa principal é o sono. E muitas vezes, quando a pessoa não fala quando a pessoa relata que tem um sono bom, normalmente ela acorda cansada, ela tem vários despertares, tem dor, problemas de memória. Então, na minha terapêutica, eu sei que a causa é o sono. Então, é sobre essas temáticas que a gente vai falar. Então, puxa uma cadeira e almoça comigo aqui. Então, eu vou falar hoje por que os remédios e as terapias não funcionam, o que é um sono reparador, as causas que podem interferir no sono, sintomas de alterações do sono e, por último, eu vou terminar com uma técnica de indução para você aprender a relaxar. Então, vamos aí que a gente vai embarcar nessa live hoje. Segundo Honoré de Balzac, ele fala que não há dor que o sono não consiga vencer. E a gente vai explicar que não é porque você dorme 8, 10 horas de sono que o seu sono é reparador. Então, o sono tem fases. Será que sim? Eu vou lembrar as pessoas aqui que, assim, se você lembrar de alguém que reclama que não dorme bem, anda sempre cansado, ansioso, então já manda aí o aviãozinho para aquela pessoa, que a gente vai desvendar essas questões do sono. Então, vocês sabiam que o sono tem alguns estudiosos falam que o sono tem 3 ciclos e outros falam que são 4 ciclos ou fases. Então, hoje você vai entender sobre esses ciclos. Então, a gente tem 2 fases, o sono não REM, que é dividido então em 3, e o sono REM, que é o quarto. Numa noite toda, a gente vai passar por pelo menos 3 a 4 ciclos dessa fase. Então, vou pedindo para esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai notificando. Ok, eu vou então colocar o pé no freio para esperar um pouquinho. Enquanto isso, vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui para mim ver se tá tudo certo. Ok. Então, vamos falar sobre o sono. Vocês sabiam que o sono não REM tem eles falam que entre 20 e 30 minutos, cada fasezinha, cada ciclozinho. Então, o primeiro é aquele que a gente acabou de deitar e o corpo ainda tá tenso, a gente tá tentando se ajeitar ali na cama. A segunda fase, depois dos primeiros 20, 30 minutos, a gente já tá entrando no sono mais... na segunda fase, onde o corpo já começa a relaxar, os músculos já estão mais relaxados, mas a mente não desliga, tá com delay? Então, a primeira fase é aquela que a gente acabou de deitar. Então, a mente e o corpo ainda tá tenso, tá se ajeitando ali. A segunda fase é aquele momento em que o corpo já começou a relaxar,
mas a mente tá ligada. Então, se qualquer barulhinho, a pessoa desperta. A terceira fase é a mais profunda. Então, essa fase, a pessoa já entrou nesse sono que é reparador. Depois de, vamos colocar aí 1 hora e meia, a pessoa já entrou nesse ciclo de sono profundo. É nesse momento que o corpo, ele se repara. Então, se você acorda depois de 1 hora e meia, quando você tá entrando nesse sono profundo, que é nesse sono que ele pode fazer toda a reparação, você acaba rompendo esse ciclo e volta lá no início. Então, daí você vai de novo, né? Vai se ajeitando. Vocês entendem que, assim, para que um sono seja reparador, tem que passar por todas as fases até o sono REM, onde tem uma movimentação dos olhos mais rápidas. Então, essa é como se fosse o terceiro ciclo dessa primeira fase. Então, para ter um sono bom, nós precisamos passar por todos os ciclos, pelo menos de 3 a 4 vezes por noite. Agora me diz, quantas horas de sono direto você dorme? Se você dorme 5 horas de sono e acorda para ir no banheiro, então quer dizer que você não passou por todas essas fases, às vezes necessárias para o seu corpo se reparar. E tem um estudo, agora a gente vai entender por que a gente dorme, né? Tem um estudo americano que mostrou o porquê nós dormimos. Nós dormimos porque é exatamente nesse momento que o corpo, ele faz a faxina. Tem as células, tem um tipo de neurônio cerebral, ele se encolhe para que o líquido cerebral, ele possa passar melhor e limpar todas o sistema cerebral. Então, quando você não tem um sono reparador, essa faxina, ela não acontece. E daí? Vamos explicar melhor. Vamos falar assim, imagina uma casa com 4 cômodos. Então, você vai receber uma visita e você precisa limpar a casa. Mas imagina que você começou lá na cozinha. Você começou a organizar as coisas, aí você tirou os produtos necessários para limpeza, e daí você vai começar, de fato, ali fazer a limpeza. E daí chega alguém e te chama para conversar, chega outra pessoa e vem, coloca mais prato, mais comida ali na cozinha. Então, quer dizer, naquela fase, você não conseguiu fazer o serviço necessário. Daí você fala, ai, tá bom, então vou pro quarto. Aí começa lá no quarto, vai organizar de novo. Então, você entende que se você não consegue limpar, organizar bem, no outro dia vai ter uma sobrecarga maior, você vai ter mais cômodos para limpar. E daí você vai estar mais estressada, aí você vai estar mais cansada, mais irritada. E um dia, vamos pensar assim, foi um dia só, beleza. No outro dia eu faço. Mas imagina isso semanas, meses. Então vai chegar uma hora que você vai acabar querendo desistir. E o nosso cérebro é mais ou menos assim, ele se sobrecarrega. Então, ele vai dar prioridade para as funções básicas para a nossa sobrevivência. E, ok, Patrícia, quais são as consequências de um sono ruim? Então, se a gente vai falar neurologicamente, então na parte cerebral, primeira coisa, vai sobrar mais, vamos pensar, sujeiras. E já é comprovado que existe uma placa de proteína, a beta-amiloide, que ela acaba fazendo com que todas as informações não sejam conduzidas. E isso pode levar ao Alzheimer, por exemplo. Se a gente for pensar no sono, um sono não reparador, fisicamente, a gente vai começar a ter inflamações, alterações de apetite, porque se eu não durmo bem, eu vou querer comer, eu vou precisar comer melhor. A minha saciedade, ela vai estar diminuída. Então, eu vou precisar de alimentos mais calóricos. Se a gente for pensar, eu vou ter cansaço, eu vou ter dor, eu vou ter inflamações, consequentemente, eu vou ganhar peso, eu vou ficar mais... Aí a gente vai para emocionalmente. O que esse sono alterado ou não reparador pode impactar no nosso emocional? A gente vai ficar mais instável emocionalmente. Eu vou ter mais dificuldade de controlar meu humor.
eu vou ficar mais impaciente, eu vou ficar mais irritada. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisa que se eu tivesse com a mente mais tranquila, eu poderia ser mais paciente. Então, todas essas alterações que a gente vê, muitas vezes, ela tem relação com o sono não reparador. Agora, eu vou falar, tá, ok. Então, a gente já sabe que precisa ter um sono reparador, a gente já sabe quais as consequências físicas, emocionais e neurológicas de não ter um sono reparador. Tá, mas qual é a causa? Então, a causa pode ser química. Então, o meu cérebro, ele não tá conseguindo produzir bem essa química cerebral. Então, ele vai, nesses casos, o remédio, ele vai fazer um ótimo efeito, porque eu vou corrigir a química cerebral e eu vou conseguir ali lidar, meu cérebro, ele vai estar funcionando melhor para poder ter um sono mais reparador. Agora, vamos pensar fisicamente. Então, eu sofri um acidente. Então, o meu corpo está debilitado fisicamente. Então, porque ele vai dar prioridade para recuperação física. Então, muitas vezes, esse sono pode estar alterado por conta de uma dor, um desconforto. Então, o meu sono pode ficar alterado por conta dessas situações. Agora, emocionalmente, como que o meu emocional pode alterar o meu sono? Vamos pensar assim, o meu trabalho tá cheio de problema. Eu não consigo vender, eu não consigo... lá na empresa que eu trabalho, o patrão já falou que o negócio tá feio, então eu começo a ficar com medo de ser mandado embora. Ou eu tô com um problema em casa, com o filho, com o marido, então as minhas emoções, elas vão estar alteradas porque eu vou estar tentando resolver aquele problema. Cheguei num momento da vida que eu não sei se eu fico no que eu tô fazendo, se eu vou mudar. Então, todas essas questões, elas podem interferir no sono. Então, veja bem, 3 razões, né? Química. Então, é a química cerebral que pode estar alterando o sono. O físico, então, se eu sofri alguma pancada, algum acidente, alguma questão que alterou o meu físico, que pode influenciar no meu sono. E uma questão emocional. Então, eu tô lidando com um estresse emocional e esse estresse acaba interferindo no meu sono. E, ok, então, independente da causa, eu vou sempre ter alteração hormonal. Então, se eu não posso dormir, vamos pensar assim, eu já tive vários casos, mas vou falar de uma paciente que ela veio por conta do sono, ela não conseguia dormir. E a gente foi ver que é porque ela não podia. O filho dela nasceu com uma disfunção, então ele vivia engasgando. O que acontece? Ela não podia dormir porque na cabeça dela, se ela dormisse, o filho dela poderia morrer. Então, o corpo dela começa a liberar mais cortisol, que é esse hormônio do estresse, esse hormônio de luta ou fuga, porque ela não poderia dormir. Porque isso fez com que ela ficasse acordada. Isso fez com que ela pudesse salvar a vida do filho. Então, o que acontece? Se a gente fica assim, um dia, eu tô mais estressada, mais irritada, esse cortisol vai ficar mais alto. Se eu começo a ficar vários e vários dias, o meu corpo vai acabar dependente dessa química, desse cortisol mais elevado. E a longo prazo, eu vou começar a desregular é como se fosse uma cascata de hormônio. Eu vou começar a desregular todos os outros hormônios por conta desse sinalzinho que o meu corpo teve que lidar, porque ele precisou desse hormônio para ficar acordado. No caso dessa mãe, ela precisava ficar atenta para lutar pela vida do filho. Então, são várias situações que quando a gente corrige, a gente resolve todas as outras. Ou pelo menos, a gente abre uma abertura para lidar melhor com todas as outras coisas. Então, agora vocês já entenderam que para dormir bem, é preciso passar por pelo menos 3, 4 fases do ciclo. Então, sono leve, o moderado, sono profundo e depois o sono REM. Cada uma dessas fases leva entre 20 e 30 minutos. Então, para que se tenha um sono bom, no mínimo 1h30 de cada ciclo. Se a gente for pensar
umas 4 vezes, são quase 8 horas de sono por noite, que é necessário para que dê tempo do cérebro fazer essa faxina em todo o sistema cerebral. Ok, vocês já entenderam que se tiver desregulado ou a química, ou a física, ou emocional, eu vou ter sintomas eu vou acordar cansada, eu vou ficar irritada, eu vou ter alterações hormonais. Primeiro começa no cortisol, depois eu posso ter alteração da resistência à insulina, então no pâncreas, eu posso alterar tireoide, eu posso ficar emocionalmente mais instável, porque eu não dormi bem, eu não carreguei a minha bateria, e então, consequentemente, isso vai dar alteração no corpo como um todo. Eu sempre falo que assim, o sono é igual o celular e o fio. Se a gente deixa, imagina que eu tô com o celular, eu deixo a noite inteira esse celular carregado. Ele estava carregando. Mas se esse fio dentro, ele estava quebrado, essa energia não chegou no celular. Então, é a mesma coisa do sono. Se eu tô com sono e esse sono não é reparador, eu vou dormir muito e a minha bateria não vai estar carregada de manhã. Então, a gente precisa entender que não há separação. A gente precisa que tudo no nosso corpo funcione bem. E começa sempre pelo sono, que é nesse sono que a gente limpa, né? O cérebro limpa todo o sistema cerebral de toxinas, de células que já fizeram sua função e já não servem mais, já de pensamentos, de crenças. Então, quando a gente fala se o remédio e as terapias não estão fazendo efeito, quer dizer que o nosso cérebro está sobrecarregado e ele não está dando conta de lidar com novas informações. Então, ok. Agora, eu vou passar aqui uma técnica que não vai fazer você dormir agora, mas ela pode começar a ajudar a você a relaxar e que à noite você pode depois assistir novamente para que você possa começar a induzir, relaxar para que o seu sono seja mais reparador. Então, eu vou ensinar aqui a técnica 4, 7, 8. Você vai inspirar por 4 segundos, vai segurar por 7 e vai soltar por 8 segundos. E por que essa técnica é tão eficiente? Porque ela vai equilibrar o sistema nervoso autônomo. É aquele sistema que controla as nossas reações. Imagina que é assim, o simpático, que no nosso corpo é o acelerador, ele vai deixar a gente mais pronta para a luta. E a gente vai equilibrar o parasimpático, que é o freio. Pois é, agora faz sentido que às vezes não durmo direito. Então, às vezes a gente entendendo, é como se fosse uma ficha que cai. Então, a gente precisa ter sempre equilíbrio. Imagina um carro que você fica o tempo todo só com o pé no acelerador, esse carro você vai estragar o motor do carro. Ou também, não dá para ficar o tempo todo só com o pé no acelerador, no freio, que a gente não sai do lugar. Então, por isso que a gente precisa ter o equilíbrio. E essa técnica da respiração é a que faz mais rápido isso. Por quê? Quando a gente puxa o ar, a gente inspira, eu tô fazendo com que eu ative o simpático, o sistema da luta ou fuga, o acelerador. Quando eu seguro, eu faço com que expanda o meu abdômen. Então, ali eu vou estar ativando o nervo vago, que é o nervo que passa daqui, é um nervo de par craniano, ele sai dos dois lados, passa e vai até o intestino. E quando a gente solta o ar, eu tô ativando o freio. Então, tá vendo que assim, é um equilíbrio? Nem toda hora eu vou estar podendo colocar o pé no acelerador e nem toda hora eu vou estar podendo colocar o pé no freio. A gente precisa saber usar ou ajudar com que o nosso corpo saiba usar esses dois sistemas. Então, se você puder, você fecha os olhos. Eu vou colocar aqui uma música. Então, você vai fechar os olhos e vai puxar o ar em 4 segundos. Então, fecha os olhos e você pode mentalmente, né? 1, 2, 3, 4.
você vai segurar em 7 segundos esse ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai soltar esse ar lentamente pela boca em 8 segundos. Então, vai soltar o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, puxa o ar em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura em 7 segundos esse ar dentro da sua barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar pela boca, contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos fazer mais uma vez, só que agora eu quero que você coloque a intenção de relaxar. Foque na sua respiração, no aqui e agora. Então, eu não vou mais falar nada. Então, você já sabe que você vai puxar o ar em 4 segundos, vai segurar o ar em 7 segundos e vai soltar o ar em 8 segundos. Então, enquanto você vai fazendo mentalmente, você vai repetindo para você. Eu estou aqui, no aqui e agora. Minha mente pode relaxar e o meu corpo se recarregar. Vamos lá, mais uma vez? Então, vai inspirar. 1. Segura o ar. Solta o ar, contando até 8. Enquanto isso, você vai dizer, eu estou aqui e agora. Minha mente pode relaxar e o meu corpo se recarregar. Olha aí. Então, só que assim, imagina que essa respiração, muitas pessoas não valorizam justamente porque é de graça, né? A gente tem aqui dentro, a gente sempre valoriza aquilo que é pago, aquilo que custou caro. E a gente tem dentro de nós esse remédio. Então, essa é uma das técnicas que você pode, inclusive, salvar essa live depois, para você poder repetir em casa à noite. Então, para que, quanto mais, imagina que assim, para a gente ter saúde, a gente precisa ter uma poupança, igual assim, um investimento. Ah, eu quero comprar uma casa, então eu preciso ter investido um certo valor ali. Então, imagina que essa respiração é você estar investindo na sua saúde. Então, você já pode colocar à noite uma musiquinha e você fazer esse exercício inspirando em 4, segurando em 7, soltando em 8. Faz aí pelo menos uns 10 minutos antes de dormir. Alguns pacientes, eles fazem à noite e dormem muito bem. Mas alguns, eles não conseguem dormir depois do exercício. Então, você vai ter que testar. Ou você faz à noite, ou você faz de manhã. Isso vai fazendo com que você fique cada vez mais energizado, mais equilibrado. Então, essa aula, essa live em forma de aula, é para você poder muitas vezes entender e questionamentos que você faz. Por que, né, eu invisto tanto em remédio, eu invisto tanto em terapia, e por que comigo não funciona? Muitas vezes tem relação como causa essa alteração de sono. Então, aqui você entendeu por que, quais os ciclos do sono, por que muitas vezes acordar no meio da noite faz com que esse ciclo não seja reparador e eficiente, e daí você vai ter problemas no outro dia ou a longo prazo. Você entendeu que existem causas diferentes, então a química cerebral, fisicamente e emocionalmente também pode dar alteração
no sono, e que essa alteração ela pode causar sintomas físicos. Então eu posso começar a ter dor, alteração de hormônio, eu posso ter irritabilidade, eu posso alterar a química do meu cérebro porque eu não durmo bem, e isso a longo prazo pode causar sim doenças neurodegenerativas, e a que a gente mais conhece é o Alzheimer. E a gente pode alterar o emocional por conta do sono, que se eu não durmo bem, toda a minha região cognitiva, ela vai ficar mais sensível. Então, eu vou ficar mais irritada, mais ansiosa, eu vou acabar ficando a longo prazo, ou muitas vezes a curto prazo, emocionalmente mais instável. Vou ter mais alterações de humor e por aí vai. Então, se essa aula fez sentido para você, eu quero que você deixe salvo, porque essa live vai ficar salva, e compartilha com alguém que possa também entender tudo isso. E se você quer saber mais, né, mais sobre o sono, mais técnicas para poder regular, eu criei o método SOS Cortisol. Lembra? O hormônio cortisol é aquele que deixa a gente irritada, mais ansiosa, que ele é sinalizado porque a gente não dormiu bem. De manhã esse cortisol vai estar mais alto e ele pode perdurar aí por todo dia, por meses. Então, esse curso que eu criei são mais de 50 conteúdos, são 8 módulos divididos, cada módulo tem pelo menos um ou mais de uma prática, para que você consiga, dentro de uns 15 dias, no máximo, já ter um efeito aí que possa conquistar um sono reparador e conquistar mais saúde. E além de ter bônus, que já vai ajudar a recuperar todo, não só o sono, mas a vida como um todo, né? Você tem 7 dias de garantia para você testar, e se você não gostar, a gente devolve o dinheiro. E fora que, assim, é menos que uma pizza, bem menos que uma pizza. R$37 e você leva o curso para poder ganhar vida e, a longo prazo, prevenir doenças como Alzheimer. Então, a gente coloca aqui um preço, né, que não dá nem para dizer que é um valor, mas é um preço só para que você realmente valorize. Lembra que eu falei que a respiração a gente não valoriza porque ela é de graça? Então, é só para que você possa assumir isso como algo que você colocou valor. Então, eu vou deixar salva essa live, e qualquer dúvida, se você... Vou abrir aqui, tem alguma dúvida? Vocês querem, tem mais alguma curiosidade? Senão eu vou encerrar, porque daqui a pouco eu tenho um atendimento novamente. E se... Que bom, Cira, que bom. Bom, eu espero que vocês possam ter entendido, eu espero que eu possa ter cumprido um pouquinho do propósito de fazer com que vocês possam entender mais sobre o porquê eu comecei a falar sobre o sono, e que a gente se vê por aí, porque eu vou continuar postando ainda mais alguns vídeos sobre o sono e o porquê que as terapias e os remédios não funcionam. Então é isso. Qualquer dúvida, a gente vai estar no direct e a gente se vê.